A sua criança acabou de fazer 3 ou 4 anos e simplesmente aumentaram muito os conflitos em casa? Ele quer as coisas sempre do jeito dele, por mais que você explique com calma, ele não consegue entender e continua insistindo naquele eu quero. Eu sou Sabrina Pani, sou mestre e doutora em Psicologia do Desenvolvimento, psicóloga infanto-juvenil há mais de 20 anos e estou aqui para te falar um pouco o que está acontecendo na cabecinha da sua criança que faz com que as coisas fiquem tão difíceis. Eu acho que eu já falei em outros vídeos que a criança nessa idade tem um autor que chama essa fase de personalismo, porque a criança está descobrindo quem ela é, do que ela é capaz. E aí ela vai testando isso muitas vezes de forma exaustiva para os pais ou para os adultos que estão perto, porque ela quer decidir, ela quer ter essa autonomia e ela tem muitas vontades que não podem mais ser distraídas como a gente fazia com o bebezinho, né? O bebezinho quer alguma coisa, a gente distraía facilmente, ele já não lembrava, tem a questão do desenvolvimento da memória. Já com 3, 4 anos, a criança lembra, e lembra muito bem aquilo que ela quer. E ela repete e insiste, porque ela não consegue entender esse funcionamento do ambiente, as lógicas causais, por exemplo, causa-consequência. Então, a gente, por mais que explique para ela, vai ficando difícil e a gente precisa ter muita paciência. Falando sobre paciência, tem um vídeo sobre burnout parental, mas a gente precisa ter isso para conseguir, aos poucos, mostrar para a criança o que está acontecendo. Tem um autor chamado Piaget que ele fala que essa fase chama esse estágio de período pré-operatório, porque a criança ainda não entende essas operações que acontecem no mundo. Vou dar um exemplo para vocês de um experimento que Piaget faz para vocês verem o quanto é peculiar esse desenvolvimento da criança. Ele faz o seguinte, um exemplo. Ele pega um copo mais largo e um outro copo mais comprido. Na frente da criança, ele pega uma certa quantidade de líquido, coloca no copo mais largo, a criança vê a quantidade de líquido e passa esse líquido para o copo mais alto. E aí pergunta para a criança, onde tem mais água? Nesse copo ou nesse? Mesmo a criança tendo visto que não houve modificação na quantidade de água, ela vai dizer que tem mais água no copo mais alto, porque ela ainda não consegue entender que é ali a mesma quantidade. Ela vai pela aparência dos fenômenos, não consegue entender essa organização, essa lógica interna dos acontecimentos. Por isso que às vezes pra gente fica assim, não é possível. Exemplo, tá chovendo e ela quer sair mesmo assim e ir pro parque, mas está chovendo, porque talvez na cabeça da criança tá chovendo só ali, lá no parque não tá. Esse é um exemplo. Porque o funcionamento mental da criança, cerebral, enfim, dessa idade é muito peculiar. Então a criança vai querer sempre as coisas como ela imagina que são. E até a gente descobrir, e até a gente ter o tempo, né, e a paciência para descobrir o que será que essa criança está pensando para conseguir contornar essa situação, é o que a gente precisa ir aprendendo aos poucos. E eu trago esses exemplos para vocês entenderem mesmo a criança, porque muitas vezes alguns pais acham que ela está desafiando, acham que ela está num enfrentamento, acham que ela quer provocar, e muitas vezes não é isso. A maioria das vezes é uma incapacidade que a criança tem ainda de entender esse contexto mais amplo das situações. É muito comum acontecer dos pais tentarem acalmar a criança ou dar explicações para a criança depois que ela já entrou numa crise emocional, porque ela deseja muito algo que não vai poder acontecer naquele momento. No momento que a criança está chorando muito, se debatendo, se jogando no chão, não adianta a gente querer entrar com essas explicações, porque, como eu disse antes, mesmo no seu momento não nervosa, não tendo algo que ela quer, que ela não conseguiu, já é difícil para a criança conseguir entender algumas explicações. Imaginem quando ela está no meio de uma crise. Então a gente primeiro tem que esperar passar.
Outro ponto importante é não se alongar em explicações, falar muito, muito tempo. A criança desliga, já não vai estar mais te escutando. Então, depois que isso acontecer, é bom a gente ter uma conversa rápida com a criança no momento que ela já está calma. Olha, lá no shopping você queria ir no brinquedo de novo, mas a gente já tinha combinado que seria 2 vezes ou 1 vez. Então, como que a gente pode fazer na próxima vez que for ao shopping para isso não se repetir? Você está aprendendo ainda a controlar o seu comportamento. O que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Porque não foi nada legal você se jogar no chão. Se você se joga no chão, você está mostrando para mim que ainda não consegue frequentar esse lugar dos brinquedos, né? E eu tô aqui para te ajudar, para que você consiga. E aí, numa próxima vez, adiantar o que vai acontecer antes de ir, sempre ter muitas conversas com a criança antes, durante e depois, mas coisa rápida, né? De combinados rápidos. E aí, outro ponto importante também é a vergonha. A vergonha que dá quando a nossa criança tem um comportamento desse em público, porque existe ainda muito julgamento da forma de criação respeitosa, né, em que a gente não vai agir de uma forma ríspida ou intempestuosa com a criança, de pegar a criança, né, e brigar com a criança e dar uma bela bronca, ou mesmo casos que chegam a bater na criança, né? Mas por mais que a gente não faça isso, ainda assim pode acontecer uma vergonha. Então é importante saber que não é algo que do caráter da criança. Ah, essa criança é mal criada, essa criança é mal educada, essa criança precisa de uma correção. É conseguir naquele momento, já tendo refletido que isso provavelmente vai acontecer, de que faz parte do processo de desenvolvimento, faz parte do processo educativo e que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer se você tem uma criança dessa idade, entre 2 e 5, 6 anos. Com 6 anos isso tende a diminuir bastante, mas ainda pode acontecer. Então é algo que a gente precisa fazer, que é alinhar as expectativas. E criança que nunca fez isso também, a gente precisa olhar porque não fez, porque faz parte do processo de desenvolvimento acontecerem essas cenas. Bom, para finalizar, eu queria dizer que tem algumas questões que inclusive vêm sendo questionadas, ou vêm sendo colocadas no lugar de meme, né? De que as crianças hoje em dia a gente fala: ai filho, você quer azul, você quer vermelho, né? Que é uma criança, as crianças que estão podendo escolher muito. Mas eu acho que é importante, sim, por mais que, né, tenha tido esse lugar de crítica mesmo, né, a respeito da disciplina positiva, da gente estar formando crianças que não conseguem respeitar a autoridade, né? No fundo é isso. Porque eu acho que para além dessas opções, dessas dicas, dessa dica, por exemplo, deixa a criança escolher se ela quer isso ou aquilo, quando possível. Mas muitas vezes no nosso dia a dia não é para a criança escolher. E algumas escolhas podem até serem maiores do que a criança consegue suportar, do que ela consegue realmente, né, dar aquela resposta. Então, claro, em alguns momentos, então, a gente pode usar desse recurso. Outro recurso que é esse de você avisar antes para a criança o que vai acontecer, de você fazer com ela transições de uma atividade para outra. Também a questão de você acolher a criança no sentimento de frustração que ela tem, na tristeza que vem quando ela não consegue algo que ela quer muito, né? Então você estar ao lado, se colocar ao lado da criança, consolá-la em relação àquilo, a essa situação é importante. Mas também é importante falar: não vai dar, porque aí você pode explicar o porquê, mas ainda assim para a criança aquilo não vai fazer sentido, e às vezes a gente não consegue dar 2 opções, e é importante que ela também passe por essa situação em que ela não vai ter escolha. A gente, na vida, às vezes a gente não tem escolha, né? E aí, inclusive lembrei agora de Vygotsky, que ele fala o seguinte: a gente só vai conseguir desenvolver determinadas funções se elas forem requeridas pelo ambiente.
Então a criança vai aprender a lidar com a frustração, lógico, se frustrando. A criança vai aprender que nem sempre tem opção, vivendo situações em que ela não tem opção. Então acho que tem isso tudo, tem outras dicas que também são muito válidas, que é quanto você conseguir ser lúdico, ser lúdico. A saída na brincadeira sempre facilita a lidar com esses conflitos, tá? E acho que é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo mais um vídeo. Quem gostou, acha que pode ser válido para outros pais, compartilhem e coloque aqui nos comentários como que você tem lidado com esses conflitos da idade de 3, 4 anos. Até o próximo vídeo.